Olá, está no ar o Conexão Brasília, o programa que trata de assuntos do interesse do Congresso Nacional e também do campo. Hoje eu converso com o deputado Domingos Sávios, nós vamos falar sobre o projeto de lei 1293 de 2021. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Conexão Brasília, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, um prazer imenso, especialmente falar sobre um projeto que impacta no Brasil inteiro e até fora daqui. Começa essa entrevista perguntando para o senhor do que se trata esse projeto de lei, deputado. Olha, o projeto 1293, ele ganhou o codinome de projeto do autocontrole, mas na verdade é um projeto de lei que tem uma abrangência enorme, porque ele regulamenta, ele aprimora a legislação sobre toda a parte de processamento de alimentos. Alimentos sejam eles de origem vegetal ou de origem animal. Além disso, os insumos, os adubos, as rações, os medicamentos, tudo que tem a ver com a produção do agro, ele é regulamentado pelo governo, e é óbvio que tem que ser regulamentado para preservar a saúde das pessoas, a qualidade dos alimentos. O que ocorre é que a nossa legislação é da metade do século passado. É até uma boa legislação, o Serviço de Inspeção Federal brasileiro é respeitado no mundo inteiro. O problema é que a burocracia foi ficando grande demais e dificulta até a competitividade da indústria brasileira. O Brasil hoje é um dos maiores exportadores de alimentos para o mundo inteiro. Além de abastecer o mercado interno, exporta para o mundo inteiro. O que nós queremos com esse projeto? Primeiro, garantir sempre a qualidade dos nossos produtos. Proteger o consumidor, aqui no Brasil e fora do Brasil. Qualidade é inegociável. Saúde pública é inegociável. Isso está preservado. Mas nós precisamos de acabar com a burocracia. É uma burocracia infernal que aumenta o custo das empresas, tira a competitividade. Em boa parte do mundo, já é uma legislação mais moderna, em que a indústria cuida de ser eficiente na produção. Por isso chama autocontrole. Ela própria se compromete a cumprir as regras. E o poder público mantém o seu papel de regulamentar e fiscalizar. Isso vai ficar melhor separado nesse projeto, estabelecendo mecanismos de maior agilidade, maior competitividade para a indústria brasileira, seja de alimentos ou de insumos que são utilizados também como as rações, etc. Aproveitando, eu queria perguntar para o senhor explicar para a gente como que vai funcionar a forma de autocontrole de acordo com esse projeto de lei. Veja bem, uma indústria, por exemplo, que processa com leites ou com carnes, ela sabe como é a legislação no que diz respeito aos cuidados que ela tem que ter, né? Na análise do leite, para não ter contaminação, no processamento, na hora de fabricar o queijo. Ela vai elaborar um programa de autocontrole em que ela respeite todas as normas sanitárias, ela encaminha para o Ministério, aprova-se e ela passa a operar com mais autonomia. Hoje, para vocês terem uma ideia, dentro de um frigorífico, por exemplo, fica lá um funcionário público do Ministério da Agricultura, batendo um carimbo de inspeção federal numa carcaça de um boi, numa produção, seja das aves, dos bois, dos suínos. Ele fica como um preposto da empresa, fica lá dentro, interferindo no processo de produção. Para começar, não tem funcionário público em número suficiente para fazer isso em todos os locais. Tem frigorífico, para você ter uma ideia, que tem mercado, tem capacidade de produção para trabalhar em 2, 3 turnos. E produzir mais, reduzir custo, ser mais competitivo, a carne chegar num preço melhor para o consumidor e com qualidade. Mas como não tem fiscal do Ministério em número suficiente, o frigorífico não é autorizado a funcionar em 2 turnos ou em 3 turnos. Com isso, perde a economia brasileira, perde o consumidor, perde a indústria. Com o autocontrole, o frigorífico terá que dar as informações todas ao Ministério, ele tem que assumir a responsabilidade dele mesmo fazer o controle. E o Ministério deixa de existir? Não. A fiscalização passa a existir, verificando se os procedimentos estão sendo respeitados e fazendo a fiscalização por amostragem para que você tenha garantia de que a qualidade está sendo preservada. Então, tira a burocracia, mas aumenta, inclusive, a presença do Estado para fiscalizar e não para ficar lá dentro da empresa como se ele fosse um preposto ou alguém ligado à produção. Pode-se dizer, então, que essa proposta aí pode melhorar a questão do controle de qualidade dos produtos. É essa a ideia, é melhorar o controle da qualidade, estabelecendo que ele começa, não é com a fiscalização, ele começa com a própria empresa fazendo o autocontrole. Porque a quem mais interessa, além, é claro, do consumidor,
que a qualidade do produto esteja boa? A empresa, porque senão ela vai perder mercado, ela vai ter problemas. E até porque a fiscalização não deixará de existir. Ela virá e poderá punir se as coisas estiverem fora do que é estabelecido em lei. Então é um projeto que moderniza e tira burocracias. Por exemplo, uma empresa tem que mandar para o Ministério um pedido para aprovar um rótulo, uma pequena mudança. Isso deixa de existir. Ela sabe como é a lei. O que ela tem que pôr no rótulo? Ela tem autonomia para fazer seu rótulo e comunicar ao Ministério. Deputado, a gente vai fazer uma pausa agora, desculpe interromper o senhor, mas no próximo bloco a gente continua falando sobre esse assunto que é muito importante. Fazer uma pausa rápida e voltamos já. Conexão Brasília volta em instantes. Estamos de volta ao vivo com Conexão Brasília. Hoje eu converso com o deputado Domingos Sávio. Nós estamos falando sobre o projeto de lei que trata do autocontrole. Deputado, esse projeto de lei visa aí desburocratizar a questão da fiscalização dos produtos? Olha, esse é um grande problema que o Brasil tem. A estrutura pública, ela passa a travar ao invés de impulsionar o desenvolvimento. A estrutura pública tem que ser usada, sim, para garantir o interesse coletivo, ou seja, por exemplo, no caso da fiscalização, garantir que se respeite as regras de saúde pública e de qualidade nos alimentos. Agora, não tem sentido a burocracia para aprovar um rótulo, desde um queijo, um potezinho de mel, até o rótulo de um produto mais processado, mais sofisticado. O rótulo é responsabilidade da empresa. A lei já diz o que tem que ter no rótulo, para garantir o interesse do consumidor. A lei já diz que tem que ter clareza com relação ao peso, ou se é em mililitros, a qual que é a litragem que está ali, com relação à qualidade, o conteúdo, a validade, tudo isso já está previsto na lei. Agora vai o Ministério decidir qual que é a cor, qual que é isso, qual que é aquilo, e o pior, numa burocracia infernal, que a empresa às vezes fica lá impedida. O pequeno produtor, imagina, ele não tem estrutura para isso. Pequeno produtor, a indústria, a agroindústria caseira de agricultura familiar, até porque nós estamos dando um comando de que isso que nós estamos fazendo de autocontrole no Ministério da Agricultura para os produtos da Inspeção Federal também seja aplicado a partir da aprovação da lei nos estados e nos municípios, no serviço de inspeção municipal, aquele que está lá na ponta do pequeno agricultor, que ele seja simplificado com menos burocracia, sem descuidar da saúde, sem descuidar da defesa sanitária, apenas removendo burocracia e custos elevados, que é ruim para todo mundo, inclusive para o consumidor, porque no final o consumidor é que paga por essa burocracia, tem que tirar isso. Deputado, você acredita que tanta burocracia assim acaba tirando o estímulo do produtor rural? Olha, sem dúvida, o produtor rural ele fica agoniado, porque ele quando pensa em montar uma pequena estrutura para agregar valor ao seu produto, ele, em vez de encontrar estímulo, encontra burocracia. Então nós queremos remover essa burocracia. Agora, nós também estamos tendo o cuidado de manter nesse projeto muita clareza de que os acordos internacionais do Brasil para exportação continuam sendo respeitados, as prerrogativas dos auditores fiscais para exercer essa missão continuam sendo respeitadas. Por quê? Porque nós temos que garantir a credibilidade da inspeção sanitária, seja federal, estadual e municipal, cuidando da qualidade dos alimentos. Agora, como fazer, o modus operandi de como produzir, tem que dar mais autonomia às empresas. Por isso, o autocontrole, desde que ela faça cuidando da saúde, cuidando da defesa sanitária, que ela tenha mais autonomia para fazer. Hoje, o fiscal um dia chega e fala que a parede tem que ser de uma cor. No outro dia, ele até a cor da parede ele quer mudar. Um dia tem que ser azulejo até 1,5 metro. No outro dia tem que ser a parede inteira. E isso torna um inferno a vida de quem está produzindo. Aumenta o custo, torna o país menos competitivo. Nós estamos mudando isso nessa legislação para que garanta-se a qualidade dos alimentos para o consumidor, mas diminua a burocracia para quem produz. A minha próxima pergunta é justamente essa. O senhor acredita que a aprovação desse projeto de lei vai aumentar a competitividade entre os produtores rurais? Isso é bom para o setor? Olha, é bom desde o produtor até a cadeia industrial. Esse projeto, na verdade, ele beneficia o produtor na medida que ele desburocratiza a forma de agregar valor aos alimentos, a parte industrial. Não existe produtor rural sem a indústria de alimento, né?
E não existe indústria de alimento sem o produtor rural. E no final está o consumidor, que nós não podemos esquecer dele. Qualidade para o consumidor. Então esse projeto moderniza toda essa relação do produtor rural, da indústria de alimentos e do consumidor final. Lembrando que está aí também rações, defensivos agrícolas, medicamentos, tudo isso está dentro da defesa sanitária, que esta lei que eu estou relatando aprimora, moderniza, torna o Brasil mais competitivo. A América do Norte, a Europa, já usa o autocontrole como um mecanismo de garantir eficiência na qualidade dos alimentos e menos burocracia, mais autonomia por parte de quem produz. O Brasil estava atrasado nisso. Com esta lei, nós seremos mais competitivos. Nós que já somos o maior produtor de alimentos, ao invés de ficar exportando só o alimento bruto, só a soja, só a carne bruta, vamos trabalhar para exportar os alimentos com valor agregado, gerando também mais emprego aqui no Brasil. Com a industrialização do alimento, o processamento do alimento sendo feito aqui no Brasil, o que ganha o produtor, ganha a indústria brasileira, gera mais emprego, todos ganham. Rapidamente, para a gente encerrar a nossa participação aqui, deputado, como é que está o andamento desse projeto de lei na Câmara? Olha, eu devo apresentar o relatório nos próximos dias, ainda agora na primeira quinzena de agosto. Espero que ele possa ser aprovado na Comissão da Agricultura, porque eu ouvi a todos, eu ouvi os colegas deputados, os setores diversos da indústria, os colegas profissionais do Ministério da Agricultura, que eu também sou médico veterinário. Então nós estamos procurando conduzir um processo que seja o mais consensual. E como ele é um projeto terminativo na Comissão de Constituição e Justiça, significa o seguinte, que havendo um bom entendimento, ele pode, terminada a tramitação nas comissões, vai direto para o Senado e vai direto para a Presidência da República, sem nem ter que ter votação no plenário. Essa é uma matéria, por ela ser de relevante interesse nacional, ela pode ser mais ágil. Eu espero que esse ano ainda o Brasil ganhe esse novo projeto de autocontrole que nós estamos relatando. Ótimo, deputado, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Conexão Brasília. Conexão Brasília de hoje fica por aqui, ótima tarde para você e até semana que vem.